Olá, mais uma vez, com mais uma aula para o nosso canal. Desta feita, nós vamos estar trabalhando sobre o tema O Plano Divino para Israel. O Plano Divino para Israel, esse é o tema a qual nós vamos estar estudando nessa oportunidade. Vale lembrar que nós temos essa aula também sendo ministrada na Escola Bíblica Dominical da CPAD e revista da CPAD na classe dos jovens. Então, é claro que aqui nossa intenção não é trabalhar a aula da escola dominical, mas usarmos alguns elementos que possa ajudar a compreensão do plano de Deus para a nação de Israel. O plano divino para Israel. Uma promessa de Deus a Abraão. Nós encontramos em Gênesis capítulo 12, versículo 3, dizendo: E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis capítulo 12, versículo 3. A partir desse texto de Gênesis capítulo 12, onde temos a chamada que Deus faz a Abraão e uma promessa de abençoá-lo e serão benditas todas as famílias da terra. Temos aqui uma genealogia para fazer um resumo da genealogia de Abraão. Nós temos em Abraão a árvore genealógica e aqui nós temos um pouquinho da genealogia de Abraão. Em Abraão, nós tivemos o primeiro filho, Ismael, e Ismael descende em 12 príncipes, 12 filhos de Ismael. Mas a promessa vem para Isaque, porque Isaque é o filho da promessa, a qual Deus havia prometido a Abraão, Isaque. Isaque, nós temos de Isaque, Esaú e Jacó. A promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó. Abraão, Isaque e Jacó. Nós temos em Jacó 12 filhos. Os 12 filhos de Jacó, aonde dá as 12 tribos de Israel. Mas só para lembrar que nós temos um Esaú, que também da mesma descendência de Abraão, todavia a promessa que Deus faz vem sobre Jacó, Isaque, Jacó. E da onde a origem das 12 tribos de Israel. Mas só para recapitular, nessa árvore genealógica, nós temos o Ismael, que também é descendência de Abraão, nós temos o Esaú, que é descendência de Abraão, e nós temos mais 6 filhos com Quetura, que é o segundo casamento de Abraão, que dele também tem 6 filhos. Aqui só para fazer lembrar que todos que descendem de Abraão realmente têm uma promessa de Deus. Nessa árvore genealógica, nós precisamos entender a sequência da promessa que Deus faz a Abraão para surgir a igreja, para que venha o Messias. Então nós temos Abraão, Isaque, Jacó. De Jacó, 12 filhos, 12 tribos de Israel. E dentro das tribos de Israel, nós temos uma tribo Judá, da qual nasceu Jesus, da tribo de Judá. Logo, o plano de Deus estabelecido como aliança, como promessa, é para toda a humanidade, porque Deus, desde a queda de Adão, proveu um meio para salvar todo o homem. Toda a raça humana deve estar dentro do plano de salvação da parte de Deus. Deus abre uma porta,
Desta feita, ele está selecionando dentro dos filhos de Abraão a tribo de Judá, da qual veio Jesus. Deus, então, trabalha dois povos para com a igreja. Nós temos judeus e gentios. Quando falamos de judeus, estamos se referindo à tribo de Judá, isto porque Jesus nasceu da tribo de Judá. Esse nome parece ser colocado entre todos que descenderam dos judeus, porque até então as tribos vinham juntas até o cativeiro babilônico. Mas a tribo de Judá foi a das últimas que foram levadas para o cativeiro. Na deportação para o cativeiro que Judá foi, logo recebem, parece, o nome de todos os judeus. Daí prevalece nós, biblicamente dizendo, judeus. Mas existe o povo que no Novo Testamento também mostra os gentios, aonde são aqueles que não estão ligados diretamente à promessa de Deus. Então nós temos judeus, gentios. Isso para fazermos um resumo de que a igreja, para pertencer à igreja, a igreja é de todos, toda raça, língua, tribo e nação, pode ser igreja. Pode ser um judeu convertido ao Senhor Jesus, assim como todos aqueles que crê, que não estão ligados a nenhuma promessa da parte da promessa feita a Abraão, mas crê que Jesus Cristo é o Messias, crê que Jesus Cristo é o único Salvador. E quando a palavra de Deus diz que aquele que crê, Deus dá o direito de ser chamado filho de Deus. Isso é muito importante entendermos esta junção para sermos igreja. Judeus e gentios. Pode ser igreja um judeu? Pode pertencer à igreja? Pode. Ele simplesmente tem que deixar de ser um judeu, assim, nas tradições judaicas, mas deve observar o princípio da igreja. Igreja não tem nada a ver com judaísmo. Precisa-se diferenciar aquilo que é a igreja e o que é o judaísmo. Os gentios também podem ser igreja. É isso que nós vemos a princípio, quando a igreja primitiva começou, a partir do momento que Jesus Cristo ressuscitou. Chegada do Pentecoste, a igreja inicia com os primeiros apóstolos, os primeiros discípulos. Logo, todos aqueles que se converteram, tanto judeus, gregos, aqueles que creram entre os gentios, poderiam estar sendo chamados como igreja. Esse ajuntamento, a eclésia. Mas não podemos perder de vista a promessa que Deus fez a Abraão e especialmente a nação de Israel. É isso que nessa aula nós estamos mostrando, que é aquele pacto, aquela aliança que o Senhor faz em abençoar a nação de Israel. Deus escolheu os israelitas como um propósito. Em Salmo 89, versículo 29 e 34, diz: farei durar para sempre a sua descendência e o seu trono como os dias do céu. Se os seus filhos desprezarem a minha lei e não andarem nos meus juízos e violarem os meus preceitos, e não guardarem os meus mandamentos, então punirei com varas as suas transgressões e com açoites a sua iniquidade. Mas jamais retirarei dele a minha bondade,
nem desmentirei a minha fidelidade. Não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Olha que palavra gloriosa nós temos dita pelo salmista no Salmo 89, versículo 29 a 34, quando vemos Deus mantendo a fidelidade com os israelitas, com a nação de Israel. Mesmo que Israel foi desobediente, violou os princípios da lei, Deus sempre manteve aquela proteção e até hoje Deus continua trabalhando nessa nação, porque existe da parte de Deus a promessa e Ele vai fazendo cumprir. Mesmo que Israel muitas vezes foi infiel ao Senhor, mas observe que Ele diz na sua palavra, se eles transgrediram, se eles violaram os meus preceitos e os meus mandamentos, eu punirei com varas. Olha aqui, então punirei com varas as suas transgressões e com açoites a sua iniquidade. Isso já remete para o período tribulacional, a qual mostramos que a grande tribulação e que vamos estar apresentando o porquê Deus continua trabalhando essa nação de Israel. A aliança de Deus com Israel, em Jeremias 31, versículo 33, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração las inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Jeremias 31, 33. Daí, olha aqui mais uma aliança que o Senhor faz através do profeta Jeremias com Israel, a qual firmada com a casa de Israel. Israel é o relógio de Deus para todas as nações. Observe o que está dito em Lucas capítulo 21, versículo 29 e 30. Lucas 21 diz, ainda lhes propôs uma parábola dizendo, vede a figueira e todas as árvores, quando começam a brotar, vendo-o, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Lucas 21, 29 a 30. Israel, o relógio de Deus. Então, todos nós, inclusive a igreja, nós não temos um momento exato do arrebatamento, aí como falamos, não temos uma profecia que vai dizer que hora que vai ser o arrebatamento. Mas temos como um relógio de Deus para a igreja, é observar os acontecimentos que acontecem com Israel. No tempo em que Jesus estava aqui na terra, os romanos haviam dividido a noite em 4 vigílias, a qual explico as 4 vigílias, baseada em Marcos capítulo 13, versículo 35 ao 36, nós podemos citar essa passagem, mas vamos encontrar as 4 vigílias que eram divididas. A primeira vigília, das 18 horas a 21 horas. Isso era, o nome dessa primeira vigília era à tarde. A segunda vigília, das 21 às 24 horas. Isto é, o nome desta vigília era meia-noite. E o que podemos referir ao arrebatamento. A terceira vigília da noite, nós temos das 24 ou 0 hora às 3 da manhã. Esse nome dessa vigília era o cantar do galo. Referindo também, podemos colocar que é o período tribulacional, o período da grande tribulação. A quarta vigília
nós temos das 3 da manhã às 6. Isto é, o nome dessa vigília era manhã. Isso indica o reino milenar. O texto de Marcos 13:35, encontramos o nome das 4 vigílias da noite. Temos a tarde, a meia-noite, cantar do galo e a manhã. Mas o que é importante é Jesus dizer nessa parábola, nessa passagem, vigiai, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa. E ainda no desfecho do versículo 36, ele diz: e as coisas que vos digo, digo-as a todos, vigiai. Podemos entender que o Senhor está mostrando que é necessário vigilância. Muito importante observarmos a expressão meia-noite, a qual esperamos o Senhor como noiva do Cordeiro, como a igreja do Senhor. À meia-noite ouviu-se o clamor: eis, aí vem o noivo. Mateus, a parábola de capítulo 25 de Mateus. Então, a igreja espera Jesus à meia-noite. Mas à meia-noite ouviu-se o clamor: eis o noivo. Mas olha que coisa maravilhosa. Depois da meia-noite, nós temos a vigília do cantar do galo. O Senhor Jesus virá para Israel. Na terceira vigília da noite, era chamada cantar do galo. A terceira vigília daria-se das 0h às 3h, cantar do galo. Após o arrebatamento da igreja, inicia-se o período tribulacional, especialmente, dito isso, para a nação de Israel. Porque quando a profecia dada a Daniel, está dito: ao teu povo e à sua santa cidade. Então nós temos aqui o cantar do galo, a terceira vigília da noite. Oséias 6, 1, 2 diz: vinde e tornemos ao Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Depois de 2 dias nos dará a vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Oséias 6, 1, 2. Que importante profecia e que podemos colocar: depois de 2 dias nos dará a vida, ao terceiro dia nos ressuscitará. A importância que temos da palavra de Deus, interpretando a própria palavra, é que o salmista, no Salmo 90, diz que um dia para o Senhor é como uma vigília da noite. Observe, 1000 anos para o Senhor é como uma vigília da noite. Logo podemos entender que também Pedro mostra que para o Senhor 1000 anos é como um dia. Fazendo uma interpretação, nós temos, a partir da vinda de Jesus na terra, que a igreja está aguardando há mais de 2000 anos, ou, por que não dizer, 2000 anos. Se colocarmos a interpretação de 1000 anos como um dia, nós temos 2 dias. O terceiro dia estará ou está se despontando. Mas a profecia de Oséias, capítulo 6, nos joga a luz quando diz: vinde e tornemos ao Senhor, porque ele nos despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Depois de 2 dias, nos dará a vida. Ao terceiro dia, nos ressuscitará e viveremos diante dele. Jesus virá
para a nação de Israel. Encontramos aquilo que também Pedro pôde trazer uma condição de interpretar essa palavra. Em Lucas capítulo 22, versículos 61 e 62, nos diz: E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito antes que o galo cante: Hoje me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Chamo a sua preciosa atenção para a expressão antes que o galo cante, porque aqui está mostrando a terceira vigília. Quando Pedro negou Jesus, era a terceira vigília. Isso porque a terceira vigília, das 0 às 3 da manhã, era chamada a vigília o cantar do galo, referindo-se à grande tribulação. Pedro, aqui, ele nega o Senhor na terceira vigília. O importante é sabermos que esse período que temos que o Pedro chorando amargamente, também encontramos o texto em Zacarias, que a nação de Israel verá o Senhor, ele enxergará o Senhor e chorará amargamente. O juízo e redenção para Israel. Observamos Jeremias capítulo 30, versículo 7, que diz: Ah, que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será livre dela. Jeremias 30, versículo 7. O juízo e a redenção de Israel está garantida pela palavra do Senhor. Observe que é tempo de angústia. Que tempo de angústia é esse para essa nação de Israel? A 70ª semana de Daniel, a qual o próprio Jesus disse que não haveria dias iguais àqueles a qual profetizou o profeta de Daniel. Também registramos isso no capítulo 24 de Mateus, a partir, na sua sequência, fala do período tribulacional. A última semana profetizada de Daniel, que é dividida em 2 partes, nós temos uma metade e a outra metade. Isso indica que os 7 anos são 3 anos e meio, mais 3 anos e meio. Isso, os primeiros 3 anos e meio, teremos uma falsa paz. Os 3 anos e meio seguintes, que podemos dizer que será a grande tribulação, o desfecho da grande tribulação. 3 anos e meio restante, profetizada por Daniel no capítulo 9, versículo 27. Daí nós temos que entender que Deus restaurará a nação de Israel. Mas para que a nação de Israel seja restaurada e voltar à adoração ao Senhor. Quando isso? No meio da grande tribulação, o anticristo, ou o falso Messias, vai querer puxar a adoração para si próprio. Ele vai querer ser adorado como Deus. E os judeus, Israel, não adora outro Deus a não ser o Deus verdadeiro. É aqui aonde a nação de Israel pedirá o socorro ao Senhor e ele virá com o livramento, ele virá com a bênção para socorrer Israel exatamente na terceira vigília da noite. Para isso, nós temos que imaginar que o anticristo precisará, para chamar assim, no primeiro aliança, a primeira metade que fará aliança com muitas nações, não só com o povo judeu, não só com a nação de Israel. O anticristo será um líder político
e fará aliança com muitas nações, muitas nações. E o desejo maior é construir o terceiro templo, porque vai agradar a muitos a construção do terceiro templo, porque, como você sabe muito bem, no ano 70 da nossa era, Israel, os judeus, perderam o templo, o lugar mais sagrado de adoração ao Senhor. A partir de então, ficaram sem o lugar de adorar o Senhor a partir do ano 70. Então eles apenas estão no muro das lamentações, clamando ali. Cessou os sacrifícios de fazer ao Senhor como faziam no templo. Mas para agradar isso, haverá a construção do terceiro templo. Mas creio que vai ser na primeira semana, na primeira metade da semana, que o Messias, o falso Messias, dará a introdução, o anticristo dará todo o suporte entre as nações, entre o pacto, entre essa aliança com as nações, para apaziguar, para fazer com que haja a construção do terceiro templo, porque hoje nós temos no lugar que era o templo, o Domo da Rocha. Com certeza haverá um tratado de paz muito grande, porque para construir o templo no mesmo lugar. Mas isso posso outro dia fazer outro vídeo para mostrar isso biblicamente para você. Tá? Vamos continuar a condição da redenção de Israel, porque Deus fez a promessa para essa nação que jamais o abandonaria. A restauração de Israel. Isso nós podemos interpretar como Ezequiel capítulo 37 e também o capítulo 38, que também não dá para explicar a restauração nacional política, que vai ser uma restauração política de Israel, seu ajuntamento de todas as nações. Isso já deu início no ano de 1948, quando a nação já se tornou nação. Então é muito importante você observar que a nação de Israel, politicamente, já começou a ser ajuntada, ou por que não dizer, ser realizada como nação política. Em 1948, o profeta Isaías, no capítulo 66, versículo 8, diz: pode acaso nascer uma terra num só dia? Ou nasce uma nação de uma só vez? Isaías 66, 8. Pode por acaso nascer uma nação, uma terra em um só dia? A resposta está: nasceu Israel num só dia, através de um voto em 1948. Restauração nacional política. Nós já temos isso. A profecia de Ezequiel 37, 38, onde fala do Vale dos Ossos Secos, onde Israel vai se reconstruir, vai se formar. Então, a nação já começou se formando, desde 1948. Mas nós temos também a restauração espiritual de Israel. E quando nós podemos dizer que é a conversão de Israel. Quando se dará a restauração espiritual de Israel? No período da grande tribulação, que é um trabalhar de Deus específico para essa nação, pelo período do ano que é profetizado por Daniel da 70ª semana. E que esse espaço que vivemos hoje, ele é parentético, isto é, tem um espaço porque a igreja do Senhor também está sendo ajuntada. E no arrebatamento da igreja, saindo a dispensação igreja, esse povo, essa nação que o Senhor adquire de uma forma especial, ela então, saindo da terra, começará a restauração espiritual de Israel. Ficamos por aqui, quero poder ter ajudado a sua compreensão em alguns textos bíblicos. Prometemos voltar na nossa próxima oportunidade. Que Deus abençoe.